galera, aqui é o professor Danilo e agora nós vamos estudar adição e subtração de números inteiros, ok? E sabe o que eu me lembrei? Sabe quem mais é professor também? A grávida de Taubaté. Ai, ai, ai. Olha só o que uma mente vazia não faz, né? Olha o que eu lembrei. Por isso que a gente tem que estudar. Vamos estudar então, pessoal. Aqui nós vamos aprender então a substituir os valores nas letras, ok? Então, vamos lá. Se o valor de A é igual a 2 e o valor de B é igual a menos 5, calcule A mais B. Então, nós temos aqui que essas letras, nessa situação, vai representar um código, tá? E esse código, o A vai representar o 2 e o B vai representar o menos 5. Então, o A e o B são códigos, essas letras vão representar códigos. E esses códigos são números. Então, como esses códigos são números, eu posso somar o A mais o B, ok? Dá para fazer, porque eu sei que o A e o B são números. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu vou substituir os valores e resolver o cálculo, ok? Então, no lugar do A, eu vou colocar 2, conforme está escrito aqui, que o A vale 2. E no lugar do B, eu vou colocar menos 5, tá? Como ele é negativo, eu vou colocar entre parênteses. Então, vai ficar mais menos 5. A gente coloca entre parênteses principalmente para não misturar esses dois sinais, tá? Para separar esse sinal de mais com esse sinal de menos. Agora a gente tem aqui uma expressão numérica. Como que eu faço para resolver essa expressão? Como sempre, pessoal, a primeira coisa é eliminar o que está entre parênteses, tá? E para eu eliminar o que está entre parênteses aqui, eu tenho que aprender um método, que é o método do sinal de confirmação. Então, eu vou abaixar aqui o número 2, que não dá para fazer nada, e vou resolver aqui para eliminar os parênteses. O sinal de mais, ele confirma o que eu tenho dentro dos parênteses. Então, para eliminar ele, é só confirmar o que eu tenho aqui dentro. O que eu tenho aqui no parênteses? Menos 5. Então, mais ele confirma. Então, eu estou confirmando menos 5. Então, agora eu fiquei aqui no final com que cálculo? 2 menos 5. A gente sabe que não dá para tirar 2 de 5, né? Então, a gente vai fazer aqui aquele pensamento de que eu tenho e que eu devo. O 2 não aparece, mas ele é positivo. Então, se eu tenho 2 e eu estou devendo 5, no final eu vou continuar devendo, porque o que eu devo é mais 3. Então, o resultado aqui é menos 3. Então, se eu tenho A mais B, significa que eu tenho mais 2 menos 5. E o resultado de mais 2 menos 5 é menos 3. No exemplo B, nós vamos ter A menos B. No lugar do A, novamente, nós vamos substituir pelo número 2. Menos... A letra B, ela é menos 5. Mais uma vez, eu coloco entre parênteses, porque nós vamos ter o menos do A menos B e nós vamos ter o menos do menos 5, representado pela letra B, tá? Então, como aqui eu já substituí esses meus códigos pelos números, eu vou fazer o cálculo dessa expressão. Lembrando que, mais uma vez, a regra é primeiro eliminar os parênteses, tá? Então, eu vou baixar aqui o número 2, que não tem como fazer nada com ele. E aqui a gente vai ter menos 5. No caso anterior, quando era mais, a gente confirmava o que tinha dentro dos parênteses. Quando é menos, a gente vai fazer o oposto do que tem aqui dentro. Então, o que eu tenho aqui? Menos 5. O oposto de menos 5 é mais 5. Então, para eu eliminar esses parênteses, eu vou fazer então o oposto de menos 5. Então, vai ficar 2 mais 5. Sempre é igual, sempre a gente vai usar o mesmo pensamento. Então, no final, eu tenho 2 mais 5. E 2 mais 5 é 7. Então, se eu tenho A menos B, o valor vai ser 7. No exemplo C, eu tenho B menos A. Então, o B eu vou colocar entre parênteses porque ele é negativo, menos 5, menos o 2. Como o 2 é positivo, não precisa colocar entre parênteses. Então, eu tenho aqui menos 5, menos 2. Para eliminar os parênteses aqui para eu começar do menos 5, eu tenho que lembrar que na frente dele tem aqui um sinal de mais, que não aparece, tá? Então, eu vou confirmar o menos 5. Se eu confirmar o menos 5, para eliminar os parênteses é só abaixar ele mesmo. E eu vou abaixar agora o menos 2. Então, se eu estou devendo 5 e eu estou devendo aqui esse 2, no final vai acontecer o quê? Eu vou ficar devendo 7. Eu vou agrupar aqui as minhas dívidas, ok? No exemplo D, nós vamos ter o seguinte, menos B menos A. Então, nós vamos substituir aqui o B por menos 5. Então, menos
abre parênteses, menos 5, menos 2. Por que eu fiz assim? Porque esse negativo ele é da frente do menos b, e esse menos 5 ele é da letra b, tá? Da fórmula que foi dado para nós, do código que foi nos passado, que o b vale menos 5. E menos o 2, que o a vale 2. Então agora o que eu tenho aqui? Eu quero o oposto de menos 5. Então eu vou ter mais 5. Então, eliminei os parênteses fazendo o oposto. Menos 2. Mais 5, menos 2. Então, se eu tenho 5 e eu tiro 2, no final fica 3. Positivo? Então, não precisa colocar o sinal de mais, ok? Vamos fazer agora a letra E. Na letra E, nós vamos ter B mais B. Então, o B ele é menos 5. Vou colocar entre parênteses, menos 5. Lembrando que eu tirei esse menos 5 lá do começo. Então, esses exercícios todos, o A vai valer 2 e o B vai valer menos 5, tá? Nesse exercício sempre vai ser a mesma coisa. Então, mais menos 5 de novo, porque o B vale menos 5. Então, vamos resolver agora aqui eliminando os parênteses. Lembrando que aqui na frente a gente tem um sinal de mais que não aparece. Então, confirmando aqui o menos 5, eu vou ter o próprio menos 5. E aqui eu confirmo de novo menos 5 e eu vou ter de novo menos 5. Menos 5 com menos 5 vai dar menos 10. Porque se eu devo 5 e eu devo 5, no final eu devo 10. Aqui, pessoal, eu tenho B menos B. Então, eu vou ter menos 5 menos 5. Lembrando que está entre parênteses porque é negativo, ok? Aqui eu tenho um mais que não aparece. Então, confirmando que eu tenho dentro dos parênteses, eu tenho menos 5. Nesse caso, eu quero o oposto do que eu tenho aqui dentro dos parênteses. Então, o oposto de menos 5 é mais 5. Então, se eu devo 5 e eu tenho 5 no final, eu vou acabar com 0. Lembrando, então, que eu fiz aqui. Eliminei os parênteses e, no final, calculei.